Boa tarde, pessoal. Não, assim não. Vamos melhorar, né? Primeiro contato, assim, boa tarde, pessoal. Aí, agora melhorou. Eu sempre pego esse desafio, né, de vir falar com vocês pós-almoço. E eu sei que volto um pouco desanimado, barriguinha cheia, mas eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui, para quem está de casa, quem está presencial, vai fazer muito sentido, porque a gente vai falar da saúde do negócio. Olha que coisa interessante, né? A gente está aqui buscando motivações, buscando diferenciais competitivos para a gente mudar a saúde do paciente, mas acaba que muitas das vezes a gente esquece de falar da saúde do negócio, né? E quem aqui já tem clínica? Vamos lá, só para eu entender. Perfeito. Então, todos que levantaram a mão aqui, que já tem clínica, automaticamente você se tornou empresário, sem querer. E quanto tempo você tem dedicado nessa cadeira de CEO do seu negócio para entender quais são os gaps que você precisa resolver? Pouco, né? É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. O Grupo TGPM nasce de uma clínica de saúde funcional integrativa. E quando a gente criou essa clínica, vocês vão ver um pouquinho dessa história, só para entender, né, quem é o Grupo TGPM, a gente teve os mesmos desafios que vocês. Só que a diferença é que foi uma clínica onde a gente tem um corpo clínico que cuida do paciente e a gente trouxe pessoas da área da administração para cuidar da saúde do negócio. E o nosso propósito, né, a nossa missão, é uma missão gigante, é genuína. A nossa missão é organizar a medicina funcional integrativa do país e torná-la acessível a todas as pessoas. E como que a gente faz isso? A gente faz a organização por meio da tecnologia. Provavelmente vocês devem estar sendo bombardeados por inteligência artificial, né? É a palavra da vez. E a gente precisa tratar a inteligência artificial como um diferencial competitivo para você entregar mais valor para o seu paciente. Eu vou mostrar como a gente faz isso também dentro das nossas unidades. E a tecnologia é o braço que sustenta a nossa rede de clínicas. Então, a TGPM é a nossa matriz, é a nossa hold, que dentro da hold a gente conta com a subsidiária Support Health e Integrative Franquias. Vamos lá, vamos entender melhor essa história. Tudo começou aqui, ó. Então, quando eu falei para vocês que eu sei bem quais são os desafios de uma clínica, é porque a gente passou por isso. E lá em 2017, foi quando a gente fundou essa primeira unidade. Quais foram os principais desafios? Encontrar um sistema que fosse adequado para a nossa operação. Esse é o principal desafio. Vai ter muita gente falando para vocês que o sistema X, o sistema Y é o melhor. Mas o que eu aconselho de verdade? Olha para o seu negócio, olha para os seus processos e, por meio disso, tome a decisão de qual sistema você vai utilizar. Porque uma clínica que trabalha somente com consulta, ela tem uma certa complexidade de procedimentos internos. Uma clínica que trabalha com consulta e procedimentos, vocês vão perceber que a complexidade é maior. Eu preciso me preocupar com estoque, eu preciso me preocupar com o que comprar, quando comprar, eu preciso me preocupar com lote, né, porque eu preciso registrar qual é o lote que foi feito com aquele paciente. E tudo isso não é só falando da parte financeira ou só do controle, isso é respaldo jurídico. Porque se a gente recebe um CRM, uma vigilância sanitária na clínica, e a gente não consegue comprovar o que foi feito com aquele paciente e por quem foi feito, chama o paciente e faz um acordo se ele entrar com uma ação judicial. É a melhor coisa, porque é perdido. Tá? Então, pessoal, esse bate-papo está muito dentro dessa nossa realidade. Para quem ainda não conhece a Support Health. Quem conhece a Support Health? Muita gente. Para quem ainda não conhece a Support Health, ela nasceu dessa necessidade da nossa clínica integrative. Então, eu tenho um sócio que ele tem uma inquietude, sabe? Ele olha para o mercado assim e ele gosta de ver problemas porque é por meio dos problemas que a gente consegue criar empresas. A empresa ela só existe para resolver um problema de quem está lá no mercado. Assim é com o seu paciente. O seu paciente ele só busca pelo seu atendimento porque ele tem um problema para resolver, de saúde. Essa é a diferença. Então, lá em 2020, no meio da pandemia, surge a Support Health. Num primeiro momento, a gente cria a Support Health com o intuito de atender às nossas necessidades, da nossa clínica. A gente tem um programa lá que chama Gestão na Prática, e a gente recebe médicos do país inteiro para visitar a nossa operação e ver como que a gente faz isso. E aí, nesse programa, sempre ficava com a dúvida. Cara, mas onde vocês conseguiram esse sistema? Não tinha nome ainda, não.
A gente chamava que era o sistema da Integrative. E a gente olhou para aquilo e falou, poxa, já foi feito um investimento aqui, né, por trás desse sistema, a gente tem potencial de ajudar mais pessoas que passam pelos mesmos desafios que a gente, vamos colocar isso para o mercado. Surge a Support Health, 2020, pandemia. Hoje, depois aí de 5 anos, completamos 5 anos agora, em abril, a gente tem 15 mil usuários a nível nacional. Então, a gente está em Campo Grande, vocês viram aí a quantidade de pessoas que levantaram a mão aqui que usa Support Health. Para quem é Support Health? Para quem está iniciando, eu tenho um sistema, que é o básico. Não comecem sem um sistema, tá? A gente vai ver porquê disso aqui. E para quem já tem uma clínica que trabalha com procedimento, é feijão com arroz. Não é nem opcional, é necessário ter um sistema e a gente vai entender por quê, tá bom? A gente não para, e aí agora a gente olha para a operação, o nosso crescimento interno. De 2022 para 2023, a gente encontrou um platô, e a gente cresceu muito pouco. Porque vocês precisam olhar para esses indicadores, tá, pessoal? O nosso objetivo aqui é falar um pouco de business, de negócio. Então, em 2022 para 2023, a gente percebeu que o nosso negócio cresceu, mas não da maneira que a gente gostaria e nem próximo da energia que a gente estava colocando nesse negócio. Foi quando a gente decidiu montar uma franquia, pegar o nosso modelo, estruturar, mudar processos internos para validar essa franquia. O que a gente fez? A gente pegou uma unidade do zero e criamos em Belo Horizonte. A nossa matriz é de Ipatinga e a nossa segunda unidade a gente criou em Belo Horizonte. E foi isso que aconteceu de 23 para 24. Aí sim a gente colocou um crescimento exponencial, foi onde a gente conseguiu entregar ali 42,23% de crescimento, ajustando processos internos. E sabe qual que é o maior processo interno que a gente ajusta dentro de uma clínica? Vocês fazem ideia? Sem brigar para responder? Não? Médico. O maior processo interno que a gente organiza dentro de uma clínica é com o médico. E não é sobre o conhecimento técnico do médico, porque isso aí está dominado. Todos vocês aqui têm um conhecimento técnico. É sobre as crenças limitantes do médico sobre o negócio. Esse é o segredo. A gente acaba, às vezes, cometendo um erro absurdo, que é controlar a sua carteira com a do paciente. Você pensa que o paciente não tem dinheiro para comprar o que você está prescrevendo para ele. E aí o que você faz? Não prescreve. E o que acontece? A gente não vende. E se a gente não vende, o negócio não cresce. Existe uma máxima para negócio que é o seguinte, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, quando a gente entra dentro de uma operação para falar de negócio, a gente não entra para brincar. Os nossos negócios precisam ser sustentáveis. E, além de ser sustentável, a gente tem uma responsabilidade direta, que são com as pessoas que estão ali. Quando a gente para olhar para o grupo aqui, a gente fala que, hoje, 680 pessoas diretamente dependem do grupo. E quantas pessoas indiretamente dependem do grupo? Por isso que eu não posso brincar de fazer negócio. Quando a gente senta nessa cadeira de empresário, a gente precisa realmente buscar o melhor e fazer o melhor. Tá bom? Beleza, falamos da franquia. E aí, pessoal, eu vou deixar essa provocação, porque no final eu volto com ela. Tá? A gente está numa era digital, e hoje é muito comum, né, a gente ver pessoas participando de um curso em um final de semana, e na segunda-feira o que essa pessoa está fazendo? Lançando um curso do que ela aprendeu no final de semana. Isso acontece muito. E vocês precisam ter um cuidado absurdo para escolher com quem vocês vão andar. Vocês precisam entender que falar o que fazer é muito simples. Essa parte que eu estou fazendo aqui é a mais fácil, para ser muito sincero, é falar para vocês o que fazer. Agora, sabe o que a gente precisa escolher? É colar em quem faz. Essa é a provocação. Não basta saber o que fazer, o diferencial está em como fazer. E o Grupo Central, o Grupo TGPM, tem isso muito latente, porque a gente vive isso. Antes de falar de tecnologia, eu falei para vocês que a gente saiu de uma clínica funcional integrativa. Então, os desafios de uma clínica a gente entende. E é uma clínica que tem uma cidade de 260 mil habitantes e fatura mais de 7 milhões por ano. Só para ter uma ideia do potencial disso. A gente acabou de criar uma unidade nova em Belo Horizonte e a gente encontrou o ponto de equilíbrio da unidade com 6 meses. Então, isso tudo é possível desde que a gente coloque a energia no lugar correto. Tá bom? Guardem essa provocação que eu vou voltar com ela no final. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Kevin Augusto, eu sou diretor comercial
do Grupo TGPM, eu estou desde o início da operação, então desde quando era tudo mato, lá em Minas a gente brinca assim, né? Quando era tudo mato eu já estava lá, quando não tinha nenhum cliente, e hoje a gente tem prazer de vir aqui contar para vocês que é super possível a gente encontrar resultados desde que a gente coloque a energia no lugar correto, tá bom? A gente vai falar um pouco dessa jornada aqui, pessoal. Eu vou contar para vocês como que, de fato, a gente trata dessa jornada dentro das nossas unidades. E aí, qual que é o meu conselho? Peguem papel e caneta e vão colocando o que vocês vão aplicar na segunda-feira. Porque não adianta nada a gente vir para cá, passar um final de semana, vamos ficar aqui 6, 7 horas, né, ouvindo uma galera falando um monte de coisa, e na segunda-feira a gente engavetar esse conhecimento. Não adianta. Então, eu sempre deixo a dica. Coloca aí no papelzinho ações. O que você vai resolver na segunda-feira. Isso é o que vai fazer o diferencial. Talvez você coloque 2 indicadores aí para que você possa tomar uma ação na segunda-feira, tomar uma decisão, mas é isso que vai fazer o diferencial. É a decisão que você vai tomar com o conhecimento que você adquiriu aqui neste final de semana. Beleza? Então, a gente vai passar por essa jornada, tá? Toda jornada de qualquer negócio começa em captação. Algumas pessoas vão falar ativação. É esse momento que a gente conecta o que a gente resolve com o mercado que está lá fora. Na área da saúde, como que isso funcionava lá em 90? A gente abria um consultório e esperava o paciente chegar, né? Era muito mais fácil. Só que lá em 90, a gente olhando para os dados ali do CRM, a gente tinha menos de um médico para cada 1.000 habitantes. Vocês sabiam disso? Lá em 90? Vocês fazem ideia como que está agora? A gente tem regiões com 8 médicos para cada 1.000 habitantes. E vocês acham que isso vai piorar ou vai melhorar? Não estou querendo colocar medo, mas vai piorar, porque a gente está falando de 568 mil CRMs ativos agora, em 2025. Até 2030, a gente fala para 1.036.000 CRMs ativos. Vai dobrar o número de médicos atuando. Então, se a gente não entender que essa jornada aqui, se eu quiser realmente prosperar um negócio, ela precisa fazer parte do meu dia a dia, cara, vamos lá para o plantão, vamos voltar, vamos parar de brincar de fazer negócio, vamos parar de brincar de ter hobby caro, porque tem muito médico com hobby caro. Qual que é o hobby caro? Monta um consultório, mas o consultório não é sustentável. Ele tem que tirar a renda do plantão, renda de outras áreas para poder cobrir o custo fixo do consultório. Isso é um hobby. Isso não é legal, né? Porque não é legal nem para você, de forma saudável, você acaba perdendo, abdicando o seu tempo, nem só falando da parte financeira, né? Falando aqui da questão do tempo de qualidade, a gente acaba perdendo isso também, e, de certa forma, a gente não fica realizado, né? A gente olha para aquilo e não fica realizado. Então, pessoal, captação são as ações que a gente vai ter dentro da operação para gerar demanda. Esse é o ponto mais complicado hoje de um negócio, é geração de demanda. Muita gente ainda espera a geração que a gente chama de geração receptiva, né? Que é a indicação. Como que o seu paciente chega na sua clínica? Ah, por indicação. Tem outra avenida que gera demanda? Não, só indicação. Olha como que é um risco. Eu preciso entregar um resultado para um paciente. Esse paciente ele tem que ter a oportunidade de me indicar para ele realizar essa indicação e eu poder fazer uma venda. Isso leva tempo, e a gente não tem tempo, né? Afinal, todo dia primeiro, na primeira semana do mês, ali, a gente tem um negócio chamado custo fixo, que dinheiro ou não tendo no caixa, a gente precisa pagar. Aluguel, água, luz, folha de pagamento. Então, a gente não tem tempo. A gente precisa, dentro dessa etapa de captação, desenvolver outras ações que possam gerar demanda para o meu negócio. A gente fala também no marketing digital nesse momento aqui, né? Hoje a gente tem campanha, a gente tem um setor dentro da nossa unidade que é uma agência de marketing digital que gera oportunidades de negócio para dentro da clínica, e eu vou explicar como que isso funciona também. Beleza, gerei a captação, fiz a ativação com o meu mercado, eu tenho a próxima etapa, que é a oferta de conversão. Eu preciso preparar a minha equipe para vender o meu serviço. E aí é onde a gente mais peca. Por quê? O cartão de visita do médico é a recepcionista. E o quanto a sua recepcionista está preparada para te vender? E aí? Aí, se vocês não têm isso na ponta da língua, fazem um teste. Coloca aí, paciente oculto. Pede alguém para ligar na sua clínica e fala assim, cara, liga lá e me conta se você teria coragem de marcar uma consulta comigo. E aí, vocês vão se surpreender, de forma negativa. Juro por Deus. Se não fez, pode fazer, depois me conta. Porque vocês estão assim, quando um médico ele não está fazendo um curso, ele está buscando um curso para fazer. Então, por isso que eu nivelei o nosso início de conversa com técnico, vocês estão super bem.
Conhecimento técnico não falta para o médico. Só que a gente acaba esquecendo que tem uma equipe, tem várias etapas que antecedem o atendimento médico e que também é de obrigação do empresário barra médico. Então, eu tenho a responsabilidade de treinar a minha equipe para vender os meus diferenciais competitivos. É eu que preciso mostrar para a minha secretária o porquê que um paciente vai marcar uma consulta comigo e não com os outros 10 parceiros que pode ser encontrado por meio do Google. Isso tudo é atividade nossa. E está nessa etapa aqui, ó, oferta barra conversão. Porque quando eu vou jogar um jogo de gente grande, que é pagar para aparecer no digital, todo mundo aqui está navegando no Instagram ali e recebe um anúncio patrocinado. Aquilo ali é pago. Se você clica e pede para falar com alguém, paga mais uma vez, que aí é a geração de um lead. Isso não é um cliente, isso é um possível cliente. Esse cara viu aquele anúncio, aquilo pareceu ser interessante para ele, e ele agora quer saber mais. Sabe quem é a pessoa responsável para falar mais sobre esse anúncio para ele? Sua secretária. E se ela não souber mais? Perdi dinheiro 2 vezes. Então, por isso que é importante a gente entender essa jornada, né, que é do primeiro contato até o resultado do paciente, para a gente poder entender o que eu preciso melhorar na minha operação. Se a minha captação está legal, está gerando demanda, show, vamos para o próximo passo. Conversão está legal? Beleza, vamos para o próximo passo. Como que eu trato o agendamento do meu paciente dentro da minha clínica? Tem alguma comodidade? Ele recebe via SMS, e-mail, ele recebe o WhatsApp automático, ou depende 100% da minha secretária? Tudo isso eu preciso ir analisando como responsável pela operação, porque é o nosso trabalho. A gente precisa gerar a melhor experiência para os nossos pacientes. E a melhor experiência para o nosso paciente não é só quando ele está dentro do consultório. Muito pelo contrário. Olha onde vocês entram. Lá na 5ª etapa, atendimento médico. 4ª etapa que antecede o atendimento médico é a equipe que conduz. E, às vezes, acaba negligenciando essas 4 etapas que antecedem o atendimento médico, e é onde a gente não entende o porquê o paciente não está chegando no consultório. Eu tinha um professor de física, eu sou engenheiro civil de formação, e sempre que ele estava dando uma aula difícil de ser entendida, ele falava, vocês estão comigo? E o pessoal falava, estou aqui. Só para eu entender se vocês estão vivos, tá? Porque eu estou olhando o rostinho aqui, e eu preciso saber se vocês estão comigo ou não. Vocês estão aqui, né? Não, então não. Vocês estão comigo? Beleza. Isso me ajuda, tá? Só para entender se eu vou mais rápido ou se eu vou dedicar mais tempo, beleza? Show de bola. Triagem. Como que a gente usa triagem como diferencial competitivo nas nossas unidades? A gente só atende particular. Quem é que trabalha só com particular? Show. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter ferramenta para diagnosticar esse paciente sem fazer com que ele gaste fora, se ele não tem plano de saúde, né, com exame laboratorial e tudo mais, para que ele possa investir na saúde dele dentro da clínica. Como que a gente achou uma solução para isso nos nossos negócios? A gente investe pesado em tecnologia. Então, hoje, o paciente ele chega na clínica, quando ele vai passar por uma triagem, ele faz bioimpedância, ele faz termografia, ele faz S-complex, ele faz microscopia, campo claro, campo escuro. Tudo isso para eu mostrar para esse paciente a necessidade que ele tem no meu tratamento. Isso faz parte de uma curva que a gente chama nível de consciência. Eu preciso entregar nível de consciência para esse paciente antes de apresentar um orçamento para ele. Porque se eu apresento um orçamento para ele, sem que ele entenda qual que é a necessidade que ele tem naquele tratamento, sabe o que vai acontecer? Ele não vai fechar. E aí o que vai acontecer com vocês? Vocês vão olhar para aquilo, vão desacreditar e vão achar que o problema é técnico. E vão fazer mais um curso. Então, por isso é importante a gente colocar as decisões que a gente precisa tomar sobre o negócio, porque às vezes não é o curso. Às vezes é o problema operacional da clínica. A equipe não está preparada, a equipe não está conseguindo passar o orçamento. Precificação aqui no orçamento, cara. Como que o mercado ensina vocês a precificar? Multiplica por 6, por 10, está tudo certo. Mas o seu paciente está disposto a pagar 6 vezes mais, 10 vezes mais? O seu custo fixo, ele sustenta 10 vezes mais, 6 vezes mais? Então, tudo isso faz parte de um processo operacional que a gente precisa definir e ele está dentro dessas etapas. Cada etapa tem a sua importância e cada etapa é uma venda que acontece. Quando o paciente ele decide ligar na sua clínica, já é uma venda de confiança. Se a sua secretária não atender com voz imponente, sorriso na voz e realmente mostrando por que ele precisa passar por uma consulta com você, o que vai acontecer? Ele vai ligar para o próximo. O mercado hoje permite ser assim. Se depois vocês quiserem, faz uma busca pelo Google. Coloca lá a especialidade, cardiologista. Vai aparecer 10.
10 cardiologistas. E todos com telefone, fácil de ligar, e a gente poder avançar para a próxima etapa. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco dessa jornada, tá? Já falei de como funciona a parte de vendas. Então, geração de demanda, né? Eu tenho ali a captação. Essa captação, ela precisa mandar uma mensagem para o mercado. Essa mensagem para o mercado tem que conectar com as dores desse paciente para ele entrar no funil comercial. Entrou em um funil comercial, eu preciso ter uma pessoa preparada, e eu preparo essa pessoa para ela ser interessante o suficiente para levar esse paciente na clínica e passar por uma consulta com vocês. Porque eu tenho certeza que quando esse paciente ele passa pela consulta, o jogo vira, né? Então, o problema não é passar pela consulta, o problema são as etapas que antecedem a consulta. E é obrigação nossa controlar isso também. Passou pela consulta, fiz a venda, show de bola, avançamos. Quando a gente fala de venda, ela acontece geralmente em 4 etapas. 2 etapas a gente coloca no digital, a gente coloca no marketing, 2 etapas a gente coloca no comercial. Vai ter clínica que não tem uma pessoa que cuida do comercial. Está tudo bem, vai ser a secretária, que eu gosto de chamar de assistente, né? Porque a secretária cuida do financeiro, cuida do comercial, cuida dos agendamentos, né? E a gente tem que dar um valor danado para a secretária. Lá na nossa operação, a gente tem uma pessoa exclusiva para cuidar do comercial. E aí é um SDR. É o cara que faz todo esse processo ali de qualificação, entende quais são as necessidades do paciente, para apresentar a melhor solução para ele. Até porque a gente tem mais de um médico na clínica. Então, é de acordo com as necessidades desse paciente que eu vou identificar qual que é o melhor médico que vai entregar o resultado para ele. Beleza? Então, isso tudo é feito naquela terceira etapa ali, ó. Como isso pode me ajudar. A primeira etapa é o criativo. Um criativo legal, o paciente viu, gostou, vai clicar, ele vai cair agora para a sua equipe vai aumentar o nível de consciência dele da necessidade que ele tem, show de bola, ele vai comprar a consulta e chegou na sua clínica. Quando ele chegou na clínica, aí a gente precisa olhar para isso aqui. Porque agora qual que é o desafio? Fazer com que ele vá na consulta, né? Então, ou seja, tem um negócio chamado no meio aí, nesse meio do caminho, que é o no-show. O que é isso? É o quanto os seus pacientes estão cancelando o primeiro atendimento. Então, eu preciso entender qual que é a minha taxa de cancelamento, porque isso compromete a sua agenda. Isso compromete a agenda de uma lista de espera, caso a gente tenha uma lista de espera. Então, isso precisa rodar redondinho dentro da operação para a gente não ter no-show, não ter cancelamento. Tudo começa lá onde ele deseja marcar uma consulta, sim ou não. Se ele deseja marcar a consulta, a gente vem para a etapa de cadastro. Eu vou mostrar o quanto é importante a gente ter o cadastro. Fiz o cadastro, ele vai receber automaticamente uma mensagem via WhatsApp. Dentro do sistema, a gente vai ver isso também, que é um módulo de relacionamento, né, com o paciente, é muito importante para a gente aumentar o engajamento do paciente durante essa jornada dele dentro da clínica. Então, recebe a mensagem de confirmação, chegou no atendimento, agora ele vai lá para dentro do nosso consultório. Cada triângulozinho daquele dali, eu preciso saber exatamente qual é a mensagem que o paciente vai receber e qual é o canal que eu vou disponibilizar essa mensagem. Tem gente que trabalha com um paciente um pouco mais idoso que não vai ser o WhatsApp que vai funcionar, vai ser a ligação. E aí eu preciso colocar isso aqui de forma nítida para a minha equipe saber que é por ligação que ela vai conversar com esse paciente, é por ligação que ela vai confirmar essa consulta. Porque, caso contrário, ela não vai realizar essa confirmação, e aí a gente vai ter o no-show e não vai identificar o motivo, né, do no-show. Então, às vezes, o motivo é a falta mesmo de envio de mensagem. Isso pode acontecer. Porque, se depender só da secretária, é o que eu falei, a secretária ela faz outras atribuições. Ela atende o paciente que está presencial, ela cuida do contas a pagar, do contas a receber. Então, eu preciso trazer solução para que facilite esse trabalho dela e que também mostre para ela o que precisa ser feito. Tem uma frase, né, que diz o seguinte: o óbvio só é óbvio para quem tem o conhecimento. Ah, não, é óbvio que você tinha que confirmar com o paciente. Tá, mas quando você falou que tinha que confirmar 2 dias antes? Só está na tua cabeça isso aí. Então, a gente coloca lá um POP, que é um procedimento operacional padrão. E aí, esse POP é que cuida de tudo isso. Eu tenho um POP da recepção, eu tenho um POP do financeiro, eu tenho um POP da enfermagem. Isso é muito comum no hospital, né? Lá no hospital tem um POP para cada tipo de atendimento, né? E por que não na sua clínica? Por que não ter um POP lá também? Né, para que a gente possa passar esse conhecimento para a equipe e a equipe possa também executar, tá bom? Beleza, tudo começa no cadastro. E aqui, pessoal, é uma estratégia nossa, tá? Óbvio que vocês vão ver muita tela do sistema aqui, mas eu vou trazer para vocês insights também por meio dessas telas. Hoje, a gente consegue 20%, 23% do faturamento mensal vendendo para o paciente da base, vocês acreditam? Paciente que já comprou em algum momento com a gente.
Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver o conhecimento do que esse paciente comprou, de onde esse paciente veio, se ele teve resultado ou não. E aí é dado estatístico para vocês. É de 5 a 7 vezes mais barato vender para um paciente de base do que atrair um paciente novo. Então, só para vocês terem uma ideia sobre investimento. E no cadastro, eu preciso também garantir comodidade para o meu paciente preencher o cadastro. E o que a gente fez aqui dentro para garantir essa comodidade? Quando a gente recebe um paciente lá pela primeira vez, por ligação, a minha secretária, o único dever que ela tem é pegar o nome e o telefone do paciente. Ela pega o nome e o telefone e, por meio aqui do link de cadastro rápido, ela envia via WhatsApp para ele esse link e o próprio paciente ele preenche todas as informações de cadastro. O que a gente fez com isso? Eu estou otimizando o tempo de recepção. Às vezes, a recepção ela não olha no olho do paciente, ela não gera uma conexão genuína porque ela está atolada de serviço operacional. Quando ela não tem esse serviço operacional para fazer, esse mesmo tempo que ela faria o cadastro, ela pode agora fazer o quê? Levantar e levar uma água para o paciente, levar um café para o paciente. E aí começa a experiência do seu paciente com o seu atendimento. Não é só quando ele estiver dentro do consultório. Tá? Avançando um pouco mais, eu consigo também, aqui já pensando no médico, né? Hoje é quase que impossível o médico preencher o prontuário, olhar no olho do paciente, tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente trouxe, óbvio, inteligência artificial para isso, então tem a transcrição aqui, vocês vão falando, o sistema vai preenchendo tudo e tudo mais, a gente vai ver isso. Mas antes da transcrição, era muito comum também o médico não entender quais eram as necessidades desse paciente quando ele pisava na clínica. E a primeira consulta ficava quase nesse levantamento das necessidades. O que a gente faz? A gente envia para esse paciente, antes mesmo dele chegar na clínica, uma pré-anamnese. Pronto, por aqui. Lá no momento da sua recepcionista, está agendando o paciente, ela pega a sua pré-anamnese, que você personalizou, com as suas perguntas, e envia para o paciente. O paciente preencheu essa pré-anamnese, o que vai acontecer? Quando ele chegar na clínica, no seu prontuário, já vai estar todas essas respostas. E a gente tem alguns clientes utilizando isso aqui de uma forma fantástica. Né? Não vou falar o nome da cliente, mas ela utiliza da seguinte forma. Ela coloca na pré-anamnese dela qual que é a música preferida do paciente. Ela tem uma Alexa no consultório. Quando o paciente pisa no consultório, qual que é a música que está tocando? A música preferida do paciente. Então, pessoal, é esses detalhes que fazem a diferença. Ah, Kevin, não tem nada a ver isso. Nós estamos atendendo só particular, o mercado é cruel, não precisa duvidar que o mercado é cruel, e a gente precisa pensar nesses detalhes. Ela pede a cor do paciente favorito. Por quê? No final do atendimento, quando o paciente faz todo o tratamento com ela faz um kit personalizado com a cor que o paciente gosta. Então, isso é tudo detalhe, né? E eu estou trazendo para vocês aqui, e não é só sobre a funcionalidade. O que eu quero trazer para vocês é insight de como utilizar a funcionalidade. Então, a pré-anamnese ela não precisa ser só sobre a saúde do paciente. Óbvio que a gente vai colocar algumas perguntas ali sobre a saúde, mas eu posso mesclar isso aí entre saúde, necessidade, o que trouxe esse paciente até aqui, o que ele espera de resultado. E aí a gente vai analisando e fazendo um alinhamento de expectativa. Se o paciente vai procurar vocês para emagrecer, por exemplo, e ele fala que quer emagrecer 30 quilos, ele vai conseguir fazer isso do dia para a noite? É o dever de quem? Nosso, apresentar para ele qual vai ser a jornada que ele vai percorrer para chegar nesse resultado. É impossível? Não. Mas não pode acontecer desalinhamento de expectativa, porque aí o paciente não segue o plano, ele não contrata, e no final ele acha que o dever e o erro foi de quem? Do médico. O médico não é bom. Então, pessoal, esse é um dos recursos que a gente utiliza muito para aumentar esse nível de consciência do paciente e começar a realmente conexão, começar a fazer alinhamento de expectativa desde o primeiro momento que ele pisa no seu consultório. Falei sobre o no-show. O no-show é aquele paciente que marca uma consulta e não comparece. Como que a gente resolve isso dentro do sistema? A gente tem um módulo de relacionamento automatizado. Então, se eu coloquei na minha agenda uma consulta, automaticamente eu vou definir ali um SMS, um e-mail, para confirmar a consulta. Tem o WhatsApp também. Então, a minha secretária ela não precisa ficar focada nessa atividade manual. Ela fazendo ou não, o sistema vai cuidar disso para mim. Esse é um ponto que é um diferencial. Porque é aqui que a gente vai garantir esse engajamento do paciente desde o primeiro momento. E eu vou contar uma experiência própria para vocês desse módulo aqui que eu acho muito legal. Eu faço, eu vou na clínica, faço vários procedimentos lá e eu sou apaixonado com azul de metileno. Quem aqui já fez? Eu gosto pra caramba. E dá um barato, assim. A primeira vez que o paciente faz, ele caramba, esse negócio mudou minha vida, é top. Porque você fica mais inteligente, parece que você ficou gênio, assim.
E a primeira vez que eu fiz foi loucura, porque ele muda também completamente a coloração da urina. Eu falei, furou alguma coisa por dentro aqui, amiga. Não está legal. E aí mandei mensagem na clínica e tudo, e falaram, não, que é assim mesmo e tal. Eu falei, mas poxa, a gente tem um módulo lá de relacionamento, por que a gente não automatizou isso aí? Então, hoje, toda vez que o paciente pisa na clínica, faz a primeira sessão de azul de metileno, 30 minutos depois ele recebe um SMS e um e-mail falando para ele, ó, quando você for no banheiro, fique em paz. Nada aconteceu de errado, é isso mesmo que a gente espera, e é sinal que o procedimento deu certo. Pronto. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro atento ao nosso negócio, como eu posso ter um diferencial competitivo para o meu paciente. Isso é cuidado. É isso que vai fazer ele te indicar antes de ir para o retorno. Né? Já que você não tem outra fonte de geração de demanda, é isso que vai fazer ele te indicar antes de ir para o retorno. E aí, pessoal, vocês estão entendendo a complexidade de criar um sistema se a gente não tivesse clínica, né? Porque isso aqui é vivido, é diário. Por isso que eu falei para vocês que a gente entende qual é a dor. Tá? Avançando um pouco mais, a gente chega na hora da IA. Por que a gente trouxe IA? Porque a gente tinha uma dificuldade absurda de fazer os médicos preencher prontuário. E eu sei disso porque, como a gente atende particular, é fundamental a conexão, olho no olho, ouvir o paciente, dar atenção. Né? A gente tem tempo para isso, a nossa consulta lá é em torno de 1 hora a 1h30. Então, o médico ele precisa dedicar esse momento para o paciente, para entender qual é o problema do paciente. E esse módulo de inteligência artificial, ele trouxe aí mais de 6 recursos, né? E são esses recursos aqui na lateral. Então, eu tenho, por exemplo, mais uma vez eu me surpreendi com um cliente utilizando isso. Ele faz o seguinte, ele abre a transcrição, e aí a transcrição vai ouvindo toda a anamnese dele. E ele vai conduzindo a anamnese. Queixa principal, se tem doença na família e tal, padrão de anamnese. O sistema pega toda essa transcrição dessa anamnese, coloca isso em bloco, seguindo essas perguntas, ele copia essa pré-anamnese e joga no chat ali, ó, que é o superior, e fala assim, me ajuda em uma conduta clínica. E o sistema traz para ele uma conduta. É surreal. Isso eu não fazia, porque o chat, quem conhece o chat GPT? O nosso é uma extensão. Só que o chat GPT ele é aberto. E a gente está tratando dados sensíveis. Né? Se eu jogo aqui a informação do meu paciente lá no chat GPT, aberto, ele pode alucinar. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de alucinação. Porque ele não foi preparado para atender somente saúde. Essa é a diferença aqui do que a gente utiliza dentro da suporte, porque o nosso ele só fala de saúde, e eu sei que o que não tem referência para o médico, muitas das vezes não tem valor. Então, sempre ele vai trazer aqui para vocês a referência de onde ele trouxe essa informação. E aí, esse médico está utilizando dessa forma e eu achei fantástico, que ele pega a transcrição, copia, leva para o chat traz para ele um direcionamento, e isso poupa tempo. O intuito aqui não é falar para vocês que é a inteligência artificial que vai fazer o seu trabalho. Muito pelo contrário. É o que a gente vai fazer com o nosso tempo, com a facilidade que a inteligência artificial está trazendo. Então, no lugar de pensar 30 minutos na conduta, eu posso pensar 15 em otimizar uma conduta que já foi trazida por ela. Né? Então, quem não trabalha ainda com inteligência artificial, pessoal, a minha sugestão é comece. Comece tímido, mas comece a fazer alguma coisa com inteligência artificial. Eu já bati papo com muita gente aí que tem agência de marketing. Quem tem agência aqui que trabalha para vocês? Poucos. E aí eu falo assim, cara, beleza, mas o que você busca de indicador da sua agência de marketing? Ah, não, é só criativo, um texto bonitinho e o feed organizado. Isso, hoje, inteligência artificial faz para a gente. Eu pego o Canvas, faço um criativo, vou no chat GPT, faço uma copy, pronto, está feito. Então, o que eu preciso? Eu preciso explorar mais da própria agência. Né? Agência de marketing, quem tem contratado aqui tem que cobrar lead. É oportunidade de negócio, é gente ligando para a sua clínica querendo marcar uma consulta. É isso que uma agência de marketing tem que entregar para vocês. E não é qualquer lead, é lead qualificado, é lead que tem perfil de compra, é lead que tem relacionamento e necessidade que você resolve. É isso que vocês precisam cobrar de uma agência de marketing. Tá bom? Beleza, voltando aqui para o nosso trabalho. Quando eu olho para o chat GPT, eu fiz uma pergunta para ele aí, né? Quanto tempo leva aí, em média, para a gente fazer uma análise de exame laboratorial? E eu coloquei poucos aqui, eu coloquei hemograma, glicose, colesterol, e ele falou para a gente que de 10 a 20 minutos é o tempo que vocês levam para fazer uma análise de um biomarcador de um exame laboratorial. Óbvio que a gente sabe disso. E aí que está o problema. Não é nem só o tempo que vocês levam para analisar o exame laboratorial, é se o paciente entende o que vocês falam para ele do exame laboratorial. Experiência própria também. Eu visito concorrente, tá, gente? Então, eu marco consulta com outras clínicas lá para ver. Né? Eu quero ver o que o cara está fazendo.
Eu marquei uma consulta lá com uma clínica, me pediu um monte de exame antes de eu chegar na clínica. Eu falei, tudo bem, vou fazer. Levei mais de 20 folhas em PDF lá de exame. Eu já tinha levado para o lab, ele já tinha me analisado quais estavam dentro dos parâmetros, quais estavam fora, vou mostrar isso aqui para vocês. E eu esperei que a médica faria mais ou menos a mesma coisa. Sabe o que ela fez? Ela negligenciou 20 e só olhou 4, que eram os que estavam fora dos parâmetros. E os outros 20, ela sequer falou para que me pediu. E aí? E depois ainda me passou uma prescrição lá de um monte de coisa para fazer na clínica. Acha que eu ia fazer? Claro que não. Não ficou claro a necessidade que eu tinha no tratamento que ela estava me propondo. Então, a necessidade que a gente tem aqui é mostrar para o paciente dessa forma. É a gente levar tempo para aumentar o nível de consciência do paciente da necessidade que ele tem no nosso serviço. Isso é vender. Né? Quando a gente fala que médico tem crença limitante em venda, é porque vocês ainda estão programados naquela venda de empurrar as coisas lá atrás. Isso já não funciona, gente. Antes do paciente chegar no seu consultório, muitas das vezes ele já levou o próprio exame dele para o ChatGPT, ele já pesquisou, ele sabe, ele espera que você tenha pelo menos uma atenção para falar o que mais ou menos a inteligência artificial falou para ele. Mudou o modelo de consumo do consumidor, mudou. Por quê? Porque o tempo mudou, tudo mudou. E, às vezes, a gente não está atualizado para isso o suficiente. E não sabe por que a coisa não está funcionando. Tá? Dr. Vinícius Mariano está ali atrás, depois vocês batem um papo com ele sobre essa questão de nível de consciência. Esse cara está com a gente tem mais de 4 anos, hoje é um franqueado lá de Campinas, depois pode bater papo com ele. Ele foi na nossa unidade, ele entende como que a gente usa a tecnologia para fazer isso que eu estou contando aqui para vocês. E ele foi muito resistente para comprar um equipamento lá, que é a microscopia. Foi muito resistente. Falei, cara, compra. Você vai ver como que vai mudar a necessidade do seu paciente. Hoje ele não vende, não. Hoje o paciente pede para comprar o serviço dele. E se for mentira, depois vocês podem perguntar a ele. Podem conversar com ele, está ali atrás. Ele deu aula aqui de lipedema também. Então, é justamente isso que a gente faz. É a gente entender a necessidade do paciente e mostrar para ele que ele precisa da solução e não implorar para ele comprar. É outra coisa, é uma virada de chave. Tá? Avançando um pouco mais, todo mundo aqui está dentro de um evento de terapia nutricional injetável. Então, ou seja, quem não faz, pretende iniciar. Quem já faz? Maior parte pretende iniciar. O sistema vai ajudar muito com isso. Por que vai ajudar muito com isso? Porque a gente nasceu dentro de um ecossistema de saúde funcional integrativa. Por que é um ecossistema? A gente tem a TGPM, com uma empresa de tecnologia e uma empresa de serviço, né, na área da saúde, que são as nossas clínicas de um lado, e a gente tem o grupo central do outro. E o grupo central é produtos. Então, eu tenho os ativos lá dentro da central, eu tenho a parte da Nutrition, eu tenho a parte da Pharma, são os produtos que vocês vão utilizar com os seus pacientes. O que a gente fez? A gente pegou, conectou esses pontos, né? Porque a gente tem um propósito muito claro. Afinal, a gente quer mudar a saúde do brasileiro. E a gente conectou esses pontos da seguinte forma. O que eu não tenho de inteligência dentro da TGPM, eu vou pegar de quem tem. Então, hoje, o comitê científico do Grupo Central, tudo que eles elaboram, vem para dentro do nosso prontuário. Então, para quem está começando, por exemplo, Kevin, eu tenho muita dúvida, não sei trabalhar com os injetáveis, vou começar a intramuscular. Cara, tem tudo aqui. Tem vários procedimentos. E não é para você dar um Ctrl+C e Ctrl+V, é para que você possa ter uma segurança maior em começar. É isso, porque às vezes você sempre vai pensar que não está pronto. E sempre vai buscar um curso, e aí vai viver uma obesidade de informação e nunca vai estar pronto para começar. Então, decide, coloca aí, ó, no papelzinho das decisões que eu falei para vocês. Vou começar a analisar a vitamina D, para quem não faz, tá? Todo paciente tem deficiência de vitamina D e é a primeira coisa que você precisa prescrever para ele. Por quê? Porque ele vai absorver muito melhor pela via intramuscular do que o oral. E, num primeiro momento, pode ser que ele vai precisar dos dois, porque ele está tão lascado que nem o injetável vai resolver o problema dele. Coloquem aí, coloca no papelzinho. Vocês precisam fazer isso. Fiz a prescrição, não deu certo, não é compatível. A gente sabe que o ALA, o ácido alfa-lipoico, tem que ser feito isolado. Pô, Kevin, não sei disso ainda. Beleza, se você tentar colocar aqui dentro do sistema, o sistema não vai permitir. Por que ele não vai permitir? Lembra que eu falei para vocês que a gente utilizou da inteligência, do comitê científico da central e tudo mais? Então, o sistema só vai permitir a gente prescrever o que é compatível. Se eu pego uma vitamina e tento colocar na veia do paciente, falar que é um procedimento endovenoso, ele não vai permitir também, é oleoso, não vai rolar. Então, isso tudo é para trazer segurança para que vocês possam trabalhar de forma segura e de forma regular com os pacientes. E, óbvio, trazer um diferencial competitivo para o paciente de vocês. Esse projeto, que é o Central Injetáveis pelo Brasil, é o 3º ano consecutivo que a gente faz ele. A gente já rodou praticamente todas as capitais, até em Manaus a gente foi. E o que me surpreende,
cada sala está maior. Nunca está sendo o mesmo tamanho. Então, pessoal, não deixa para começar amanhã, não, porque o mercado é cruel, já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes vocês vão ficar pensando quando começar, esperar o momento ideal de começar, e quando você começar já não vai ser um diferencial, vai ser uma necessidade. Porque o paciente vai exigir. É o mercado que dita as regras, tá? Não somos nós. O paciente vai exigir que a gente faça isso. E aí, quando ele exigir que você faça e você não souber fazer, o que vai acontecer? Perdi o paciente, tá bom? Beleza, bora lá. Eu ainda tenho dentro do sistema a maior biblioteca científica, né? A gente traz aqui do país com muita segurança, porque é justamente esse elo, esse vínculo que a gente tem com o time da Central Injetáveis, o comitê científico. Dentro do sistema, a gente tem uma área que é o Academy. Dentro do Academy, são mais de 2.500 horas de conteúdo técnico-científico. Vocês vão enjoar de ouvir o nosso mineiro, vai enjoar de ver a Tamires, de tanto conteúdo que tem aqui. E o conteúdo não é só para o médico, porque vai chegar um momento na sua operação que não vai ser você que vai apresentar o seu orçamento. A pessoa que for apresentar o orçamento, ela tem que ter segurança para poder apresentar para o paciente quais são os diferenciais daquilo que você prescreveu para ele. Se ele faz uma pergunta lá, poxa, legal, e o que esse azul de metileno aqui resolve para mim? Se a sua secretária não souber responder, isso a gente chama na área comercial de objeção. E a gente só não compra quando a gente não consegue contornar uma objeção. Muitas das pessoas acham que objeção é ruim para a venda, né? Não, objeção mostra que o seu cliente está interessado. Agora, a forma com que você vai responder essa objeção é que vai concluir em uma venda ou não. Né? Então, isso é muito importante. Beleza. A gente falou um pouco aqui da parte operacional, de como a gente trata, né, esse processo de agendamento do paciente dentro da clínica. E eu gosto dessa frase, que é o seguinte, né, sem gestão não tem saúde, nem para a clínica e nem para o negócio. O que é isso? É a parte dos indicadores. Eu já cansei de pegar a clínica tomando decisão, clínica grande, no eu acho que isso é bom, eu acho que isso aqui vai dar certo. E a gente não pode tomar decisão por meio do achismo. Eu preciso tomar decisões por meio de indicadores. Então, um exemplo. O paciente chegou na sua clínica hoje. É muito comum isso. Ele passou pelo plano, passou pelo seu atendimento, passou pela sua recepção, e ele fez uma pergunta para ela. Falou, olha, eu consigo fechar esse plano no dia 15, que meu cartão de crédito vira? Ela fala, não, ok, consegue. O que vai acontecer? Ela vai pegar isso, vai colocar ali, ó, anotado, num papelzinho post-it, né? E você acha mesmo que dia 15 ela vai ligar para esse paciente cobrando um retorno? Não vai, não vai. E nesse caso aqui, eu tenho um pouco de toque, ela foi tão ruim que nem separou por cor para facilitar. Né? Então, é assim que funciona dentro da clínica. E a gente, sem perceber, a gente aceita isso. Olha que doideira. A gente aceita. E vocês perdem tempo de qualidade por estar aceitando, por ter permissividade demais. Meu sócio fala isso também, a gente não pode ser permissivo, porque o sucesso do seu negócio depende de... Pode falar, é de você. Ninguém vai chegar lá e vai conhecer 100% a sua clínica e vai fazer ela prosperar. Muito pelo contrário. Se você não estiver dentro da sua clínica, conhecendo cada detalhe dela, cara, dificilmente vai dar certo. Tá? Então, quando a gente olha para isso aqui, eu preciso ter ferramentas. Lembra que eu falei que não existe sistema perfeito? Existe sistema adequado para a operação? Essas são as ferramentas que a gente entrega. Quando eu falo lá que o paciente vai fechar um plano daqui 10 dias, ela não vai anotar no papelzinho post-it. Ela vai colocar no sistema, vai colocar o lembrete, e daqui 10 dias o sistema vai lembrar ela de fazer essa atividade, e se ela não fizer, está vendo o vermelhinho aqui? Ó? Eu vou conseguir perceber que ela não fez. Porque quando a gente delega uma atividade e a gente não controla, na verdade, a gente não está delegando. A gente está delargando. É diferente. Né? Então, se fez ou não, tanto faz. Eu delarguei. Agora, não, se eu deleguei, eu preciso controlar se foi feito e qual foi a eficiência disso. Essa é a diferença. E, para isso, a gente precisa ter ferramenta. É impossível. Não é humano a gente fazer isso a não ser por sistema. Tá, pessoal? E, Kevin, mas eu tenho lá minhas planilhas, eu tenho... Tá, e lei geral de proteção de dados, como que está? E se a gente precisar? Não que vá precisar, mas e se precisar? Existe uma lei geral de dados que a gente precisa seguir, a gente precisa guardar o prontuário do paciente durante 20 anos. E aí? Se a gente precisar desse prontuário depois de 10, como é que isso vai estar? Então, pessoal, o sistema aqui, o que eu trouxe para vocês, óbvio que o meu papel era trazer mais insights do que funcionalidade propriamente dito do sistema. Mas o sistema não é opcional. Ele é necessário.
é feijão com arroz. Né? Para eu olhar para um financeiro assim, ó, saber quanto que entrou por Pix, quanto que entrou por cartão. E eu tenho notícia boa ou ruim, né? Eu tenho história para contar para vocês aqui o dia todo. Quando a gente pegou uma clínica lá em São Paulo uma vez, e olhando para o agendamento da clínica, não usava sistema e tal, só usava sistema de prontuário e agenda. Tinha uma agenda muito cheia, mas não era condizente com o financeiro. Falei, caraca, a clínica movimentada, muitos agendamentos, muitos procedimentos, e olhava para o financeiro, a gente não conseguia fechar a conta. De uma forma aleatória, a gente batendo um papo com o médico e tal, estava passando a câmera lá da recepção, ele bateu o olho e falou, peraí, pausa aí. A minha maquininha não é verde, não, a minha maquininha é vermelha. Conclusão, a secretária tinha uma maquininha para ela e uma para a clínica. Então, pessoal, isso acontece muitas das vezes porque, aonde tem muitos recursos, a gente não faz gestão de recursos. Está contando as moedas para poder pagar as contas, eu tenho certeza que ninguém vai te roubar. Agora, se no final do mês está sobrando 20, 25 mil, amigo, você não vai olhar para R$500, você não vai olhar para R$600. E é aí que está o risco, porque a gente deixa, né, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo na mesa por falta de gerenciamento, por falta de gestão. Então, controle financeiro, a gente leva muito a sério. Só para vocês aqui terem uma ideia, a nossa agenda ela tem vínculo com o financeiro. Então, se o paciente contratou lá com vocês 5 sessões de ácido alfa-lipoico, ele não consegue fazer nem 4 e nem 6, ele vai fazer 5, porque é o que está liberado no financeiro. Isso é outra particularidade de clínica que trabalha com procedimento, que é controlar sessões. Quantas sessões o paciente fez, quantas ele já realizou, quantas que faltam. E aí, a gente não controla, o paciente fecha um plano com vocês, faz a primeira sessão e some. Sabe quando ele vai voltar? Para cancelar, porque ele não viu o resultado. E sabe quem permitiu que ele não tivesse resultado? A gente, que não cobrou. Toda ação de negócio para cliente, ela precisa ser ativa. Se eu chegar na Support Health e não ligar para os meus clientes, não mandar mensagem para vocês, porque difícil é falar com o médico, viu? Ou coisa difícil é falar com vocês. Se eu não ficar no pé para falar com vocês, eu não vendo um sistema, meu amigo. E eu sou enjoado. Enquanto vocês falassem, pelo amor de Deus, me dá um tempo aí, não me manda mensagem mais não. O time vai mandar mensagem, o time vai ligar, vai mandar e-mail, e vai mandar vocês ir para a comunidade, e vai fazer um evento, porque eu sei o quanto é caro gerar uma oportunidade de negócio, ela convertendo ou não. Então, é papel meu valorizar isso. Tá? E é papel de vocês valorizarem isso lá dentro da clínica também. Principalmente se for só por indicação. Cara, se é indicação, a primeira coisa que eu preciso saber, quem indicou esse paciente? Por quê? Eu preciso motivar quem indicou e eu vou utilizar essa confiança de quem indicou para me conectar com o paciente indicado. Né? Isso aí é autoridade compartilhada. Isso é uma estratégia. Tá? Financeiro, né? Movimentação, o que entrou na clínica no dia, no período, média diária, procedimentos vendidos. Né? Esses relatórios eles são muito importantes, pessoal, porque a gente sabe que estoque é dinheiro parado, né? E eu preciso ter um estoque que gire bem, para eu não ter recurso parado em estoque e não correr o risco de perder ativo. Então, eu olho aqui para os meus procedimentos vendidos, olho para o meu estoque e, automaticamente, eu consigo ter esse fluxo, onde eu compro e vendo. Não corro o risco de perder e nem comprometer a experiência do paciente. Porque já parou para pensar? O paciente tira lá 1 hora da agenda dele para chegar na sua clínica, para fazer um procedimento, e a hora que ele está na recepção, a sua secretária vira para a sua enfermeira e fala, não tem não tem um ativo não. E aí? Aí eu tenho que mandar esse paciente embora, a experiência que ele teve, a gente não tem oportunidade mais de reverter, acabou, eu mando ele embora, ele vai desistir do plano, ele vai ficar desacreditado do plano, e ele vai pedir para você só fazer o reembolso do valor que ele pagou. E no final você vira e fala, poxa, por que isso está acontecendo, hein? Não sei por que está acontecendo. É justamente por essa falta de processo interno, por essa falta de controle, sabe? A gente precisa tirar pelo menos 30 minutos, 1 horinha. Vou falar muito, não. Tira 30 minutos no primeiro momento aí, no dia, para olhar o cenário financeiro do seu negócio, para ver como que isso está, se está sustentável, se não está, olhar para os indicadores. Taxa de conversão, isso aqui é extremamente importante. Ó. Você precisa entender. Para eu vender, né, toda clínica ou todo negócio precisa ter uma meta, tá? Então, coloca aí também na decisão. Se você não tem uma meta para a sua clínica, qualquer coisa serve. Então, coloque, estabelecer uma meta trimestral, mensal, anual. Coloquem aí. Porque a meta é o que vai falar para vocês o que precisa ser feito para atingir a meta. Então, eu quero faturar R$100 mil, Kevin. Show de bola. O que a gente vai fazer para isso?
Cara, eu preciso fazer 50 consultas por mês. Dessas 50 consultas, eu tenho 65% de taxa de conversão. Então, eu preciso vender 6 planos. Desses 6 planos, eu tenho que reativar 2 pacientes e fazer um implante para eu poder bater os meus R$ 100.000. Não fica mais fácil? Agora não, quero 100 mil. O que eu vou fazer? Vou esperar chegar a 100 mil. Não vai chegar, gente. Não vai. É fato isso aí, tá bom? Então, coloquem aí no papelzinho e estabelecer essa meta, porque é super importante, tá? E uma frase que eu gosto bastante para deixar de reflexão é o seguinte: aquilo que parece óbvio, só é óbvio para quem tem o conhecimento, e a responsabilidade pelo sucesso está nas suas mãos. E eu tenho certeza que muita gente pode estar se sentindo assim, né? Como se fosse um balde furado. A gente coloca energia e nunca transborda. E eu gosto de deixar claro que, para qualquer organização, primeiro a organização precisa ser próspera para que ela possa prosperar na vida das pessoas. Então, você vai só conseguir prosperar na vida da sua secretária, da sua enfermeira, quando a sua clínica for próspera. E se você olhar para o seu Prolabore também, seguir um financeiro legal, você só vai conseguir prosperar quando o seu negócio prosperar. Porque, caso contrário, você vai ter um hobby caro, né? Você vai ter que ter outros vínculos de trabalho para gerar receita o suficiente para arcar com todos esses investimentos que a gente faz, tá? Lembra que no início eu falei para vocês que a gente utilizar essa frase aqui para finalizar o bate-papo, né? Então, não basta saber o que fazer, o diferencial está em saber como fazer. Então, pessoal, eu, como diretor comercial, eu gosto muito disso aqui, porque dentro da TGPM a gente não vai falar para vocês o que fazer. Vocês podem ter certeza disso. A gente vai trazer para vocês, da nossa vivência, do nosso know-how, o que precisa fazer, como a gente vai fazer. Então, para isso, sistema. Primeira coisa, quem aqui não usa um sistema? Só para eu entender o cenário. Não usa. Legal. Não é opcional para quem não usa, tá? Quem usa e que está sendo atendido, show de bola. Não mexe no time que está ganhando. Agora, quem usa e também não está atendendo 100%, vamos bater um papo para realmente a gente entender se o sistema não é o momento de trocar. Primeira coisa, o sistema. Então, quem não usa, a gente vai fazer lá no final um bate-papo sobre o sistema. É a forma com que a gente tem para começar a organizar a clínica. Eu não consigo organizar nada do que eu não conheço, né? Como é que eu vou organizar um negócio que eu não sei nem qual é o custo fixo da clínica? Um exemplo. Então, eu preciso de um sistema. Sistema que não é opcional. A Suporte hoje está presente aí em todos os estados, são mais de 15 mil profissionais utilizando o sistema, e vocês podem ter certeza que a gente vive isso aqui diariamente, e é o sistema ideal para uma clínica que trabalha ou que pretende trabalhar com o procedimento. Segundo ponto, Kevin, minha clínica já está legal, eu já tenho uma geração de demanda que não é só indicação, eu já tenho uma agência trabalhando comigo, gera lead, mas o meu problema é em conversão. É lá naquela segunda etapa do funil que eu falei para vocês. Cara, alta performance em vendas. A gente, primeira coisa, precisa quebrar a crença limitante que o médico tem em vender, porque vocês é como se fosse a força da operação. Então, a equipe é cenário do médico, é espelho do médico. Então, se o médico não acredita, você acha que a equipe está acreditando? Não está. E aqui, a gente vai pegar exatamente o que a gente fez dentro das nossas unidades, toda a tecnologia que a gente utilizou, ou seja, precisa de tecnologia para poder vender? Precisa. Tem um negócio chamado pipeline, que é onde a gente sabe exatamente aonde cada possível cliente se encontra. Além da pipeline, a gente tem aqui uma outra etapa, que é cadência. Quantas vezes eu vou tentar falar com esse cara e por qual canal, qual que é a mensagem. Então, aqui é uma consultoria de alta performance em vendas para o seu time e para vocês realmente explorar venda. Tá? Venda não mata ninguém, muito pelo contrário. Se a gente não vender, a gente morre. Todo mundo aqui está vendendo alguma coisa em algum momento. Então, a gente precisa quebrar essa crença limitante e trazer processo de venda, porque venda também é ciência, vocês sabiam disso? Existe um método chamado Spin Selling. Depois vocês pesquisam, é um livro, e ele fala exatamente de um processo de venda, onde a gente tem situação, problema, implicação, necessidade de solução, e a metodologia que a gente vai trazer aqui para vocês. Outro ponto, precificação. Uma galera está aqui começando a trabalhar com procedimento. É completamente diferente do que precificar uma consulta. Porque aqui, dentro dos procedimentos, eu tenho ativo, eu tenho insumo. Se for você que for fazer, eu tenho um honorário do médico. Se for uma enfermeira, eu tenho um honorário da enfermeira. Se tiver uma equipe, eu tenho comissão. Se for cartão de crédito, eu tenho o POS, eu tenho imposto. Então, tem várias variáveis que vão compor essa precificação. E lá no final, a gente tem, na última linha da DRE, um negócio chamado markup, que é a margem de contribuição. Então, quanto que eu estou realmente ganhando de forma líquida desse procedimento que eu estou prescrevendo? Se eu não entender isso aqui, pessoal, eu posso estar começando errado, tá? Então, é uma consultoria de precificação que a gente também pode ajudar vocês.
Lembra que eu falei para vocês, né? Eu não vou falar o que fazer, a gente vai falar como fazer. E aqui é prático, é o que a gente faz dentro das nossas clínicas que a gente vai levar para vocês e é um conhecimento absurdo. Clínica legal é um processo de regulamentação. O que é esse processo de regulamentação? Eu não posso seguir, né, o mesmo CNAE, CNES, os mesmos documentos de uma clínica que trabalha com consulta e que vai começar a trabalhar com procedimento. A gente precisa fazer toda uma adequação. E aí a vigilância sanitária ela não tem um checklist para pedir isso para vocês. E é aí que começa o problema. Cada estado tem uma exigência, cada estado pede um negócio, e a gente tem um know-how interessante aqui, que a gente já rodou todos os estados, e a gente consegue entregar para vocês exatamente o que vocês precisam para regulamentar a clínica. E trabalhar de forma segura e de forma regular. Porque é o seguinte, a hora que você começar a trabalhar com procedimento injetável, seu paciente ficar realmente satisfeito, começar a te indicar, sabe quem é que vai te denunciar? Seu colega. É o seu colega. É o colega que vai denunciar, porque ele não vai entender o que você está fazendo, ele não vai entender que você veio para cá no sábado, ficou o dia inteiro ouvindo falar sobre terapia nutricional injetável para você levar isso para o seu paciente de forma segura. Ele não vai entender isso. Ele vai falar que você é charlatão, o que você está fazendo é totalmente errado, porque o conhecimento só é óbvio para quem tem o próprio conhecimento. Então, por isso que é importante a gente pensar em fazer de forma certa, de forma segura, porque quando chegar a vigilância, Conselho Federal de Medicina, vocês estão respaldados, o negócio está certo, tá? Esse é o objetivo do Clínica Legal. E caso, né, vocês ainda não tenham um negócio e não queira construir um negócio, eu tenho a rede de clínicas, eu tenho a franquia. Então, a TGPM, ela está aqui para trabalhar com vocês, independente do momento que você estiver. Se está começando, eu tenho produto, se está no meio, eu tenho produto, se não tem nada, eu tenho produto. O meu negócio é levar vocês para um outro nível, porque lembra que a nossa missão é organizar a medicina funcional integrativa do país. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho com uma clínica, né? Por isso que a gente tem todos esses serviços, tá? Aqui é a gestão na prática, caso vocês queiram também visitar lá a nossa unidade, a gente tem uma imersão, eu estou aqui fora, a Laila está aqui com vocês também, para a gente bater um papo, entender qual que é o momento de cada um, ver o que faz mais sentido para a gente começar essa parceria, mas na folhinha que eu deixei para vocês aí de decisão, levem a sério isso, não leva para casa não, comecem a tomar decisão na hora, porque grandes mudanças começam com uma decisão. Então, aqui nesse QR Code, explicar para vocês o que tem aí. Quem ainda não tem sistema, eu coloquei nesse QR Code aqui o check-out de implantação. A gente não vende assinatura de sistema e te deseja sorte, tá? Não faço isso porque eu acho isso muito errado. Não consegue usar, pô. Como é que eu vou usar um negócio que eu não sei como que funciona? Então, aqui é o nosso processo de implantação. Se o sistema fez sentido para vocês e que vai realmente ajudar dentro da clínica, cara, é R$800 aqui, já está com 20% de desconto, paga em 3 vezes, e na segunda-feira a gente conversa sobre isso e eu vou entender quantos usuários a gente vai precisar para começar essa operação. Mas não deixe de tomar uma decisão, por quê? Vocês vão chegar na segunda-feira e a clínica vai estar com demanda até aqui, ó. Vocês não vão lembrar 10% do que a gente falou aqui. Então, pense nisso, né, que uma grande mudança começa com uma grande decisão, e a primeira decisão que a gente precisa é realmente sair da zona de conforto, é dar o primeiro passo, e eu posso ajudar vocês com isso por meio do sistema. Tá? E uma frasezinha de reflexão, para a gente finalizar. Né? Novas portas dão medo, mas viver o extraordinário exige coragem para girar a maçaneta. Então, tenham certeza, né, que essa maçaneta é a gente. Né? É o Grupo Central, é o Grupo TGPM. Vocês podem ter certeza que do outro lado dessa porta tem coisas que vocês não fazem ideia que vocês podem usufruir e que está pronta para que vocês possam usufruir, mas precisa coragem para acessar. Tudo bem? Era esse o recado. Tá? Muitíssimo obrigado pela